Olá, me chamo Sabrina Letícia Torinho Ferreira, sou uma mulher de 23 anos, de pele clara, cabelos cacheados castanhos, estou utilizando uma blusa azul, atrás de mim tem um fundo branco. Hoje eu vim aqui apresentar para vocês o resumo da nossa pesquisa intitulada Entre o Cuidar e Pesquisar, Políticas Institucionais em Apoio às Pós-Graduandas Mães da Unifesp. Bom, a relação entre a maternidade e a carreira ainda é marcada por muitos desafios, principalmente porque a nossa sociedade capitalista, patriarcal, racista continua atribuindo às mulheres a responsabilidade quase exclusiva pelos cuidados. A gente pode ver essa realidade pelos dados, né, dos dados do IBGE, que no ano de 2022 as mulheres brasileiras dedicaram em média o dobro de horas semanais ao trabalho doméstico e de cuidado em comparação aos homens. Ou seja, além delas serem responsáveis, né, por essas tarefas, muitas vezes também elas precisam conciliar com as suas carreiras e também com a jornada da faculdade, onde tem aí muitos estudos, onde tem muitas pesquisas, resultando em múltiplas jornadas de trabalho. Nos últimos anos, esse debate sobre a maternidade na academia tem cada vez mais aumentado, principalmente com pesquisas, né, do Parenting Science, que mostram que a maternidade reduz a produtividade intelectual e dificulta a progressão na carreira dessas mães cientistas. É o que eles chamam de efeito tesoura, quando a carreira das mulheres tende a estagnar, enquanto a dos homens avança, já que a paternidade não tem os mesmos impactos. Bom, e foi a partir da nossa pesquisa de IC, né, no qual a gente investigou ali o perfil e desafios das mães de pós-graduação da Unifesp entre os anos de 2013 e de 2023, que surgiu a pergunta: como a Unifesp apoia essas pós-graduandas mães? E essa pesquisa atual nossa foi produzida como um trabalho de conclusão de curso. Bom, de modo geral, a gente buscou mapear e analisar as políticas institucionais de apoio à maternidade para discentes de pós-graduação estrito sensu da Unifesp, e de forma específica, a gente buscou compreender a maternidade no meio acadêmico, refletir sobre a efetividade das ações encontradas e também contribuir para dar visibilidade a essa realidade das mulheres mães, fortalecendo a importância de políticas de permanência. A pesquisa, ela seguiu uma abordagem qualitativa, combinando análise documental e também revisão bibliográfica. Na parte documental, a gente fez uma busca na própria pró-reitoria de pós-graduação em pesquisa e nas páginas dos 71 programas de pós-graduação da Unifesp, em novembro de 2024. E a gente selecionou os documentos como resoluções, regimentos, portarias, né, e também os editais, que em sua descrição tinham palavras como maternidade, gestante, amamentação, mulher-mãe, filho, filha ou criança. E na parte bibliográfica, reunimos estudos sobre a condição das mães na ciência, especialmente utilizando pesquisas do próprio Parenting Science, além de dados da nossa investigação anterior sobre a maternidade das pós-graduandas mães da própria Unifesp. Os resultados mostram que a Unifesp possui apenas 7 ações institucionais voltadas à maternidade, né, no qual tem 2 resoluções gerais e também iniciativas presentes em somente 4 dos 71 programas de pós-graduação, o que representa 5,7% do total. E dos documentos gerais, a gente tem, né, a, é, a resolução número 5 de 2022, que garante a licença maternidade de 6 meses e também regulamenta a prorrogação do prazo de integralização do curso. Esse, né, um ponto é que essa prorrogação ela depende da concordância da orientação. Essa medida ela foi antes, né, da lei federal número 14.925 do ano de 2022. A outra resolução geral foi do número 102 de 2014, no qual cria o Núcleo de Educação Infantil, que é a Escola Paulistinha, que atende filhos de servidores, estudantes e docentes.
Porém, o ponto é que essa unidade fica restrita apenas à capital, não contemplando os outros campos, né, que fica pela região de São Paulo, né, da Grande São Paulo. Bom, das ações nos programas, a gente tem no programa de pós-graduação em bioprodutos e bioprocessos e também na saúde coletiva, documentos que incluem a responsabilidade parental como critério de desempate na concessão de bolsas, mas apenas para caso de, né, estudantes cotistas. E também a gente tem o regimento interno do programa de pós-graduação, né, em História da Arte, que traz uma ampliação significativa da licença maternidade, incluindo casos de natimorto e adoção, e contempla tanto indivíduos quanto os casais homoafetivos, reconhecendo diferentes formas, né, de parentalidade. E também a gente tem no programa em Serviço Social e Políticas Sociais, no seu, né, edital de ingresso, que é o único que amplia o período de avaliação curricular em 2 anos por licença maternidade nos últimos 5 anos, né, também contemplando aí as mães atípicas, e também é o único que garante condições para a amamentação durante o processo seletivo. Né, nesse campus também do serviço social e também de políticas sociais, que é, ele tem se destacado com o seu projeto de extensão IABAS e ERES, que tem dado visibilidade, né, à maternidade no campus. Da nossa análise, a gente identificou que, embora existam iniciativas importantes, elas ainda são insuficientes e também fragmentadas e pouco abrangentes diante da complexidade da maternidade na pós-graduação. Os avanços nos últimos anos eles são positivos, mas ainda não atendem completamente às demandas, né, dessas mães estudantes, que continuam enfrentando barreiras significativas para permanecer e se desenvolver na academia. Muitas universidades brasileiras têm avançado, né, na implementação de políticas bem estruturadas. E na Unifesp, um passo promissor é a criação da comissão permanente, que se chama Mães da Unifesp, voltada à construção de uma política institucional que contemple estudantes de graduação e pós-graduação, docentes e técnicas da instituição. A gente espera que essa política seja aprovada e que consiga responder de forma mais integrada e efetiva, né, a essa realidade das mães na universidade, contribuindo para reduzir desigualdades e fortalecer a permanência na academia.